pessoas que fizeram cirurgias, mas continuam tendo cálculos renais, né? Pessoas que, de uma certa forma, ficam preocupadas porque na família tem gente que tem. Será que eles correm o risco de ter também? Por que tem acontecido com mais frequências este assunto na sociedade, principalmente aqui dentro de Teresina? Vivemos num clima extremamente quente. Isso influencia também não beber água ou beber muita água. Por que tem gente que bebe tanta água e também tem problemas de rins? Bom, isso nós vamos saber porque nós convidamos a nossa queridíssima Nayane Piauilino. Ela é nefrologista, especialista neste assunto e vai conversar com a gente para tirar as nossas dúvidas e as suas dúvidas também. Eu deixei bem claro para ela que é um bate-papo onde ela vai poder trazer essas informações especialmente para a gente e especialmente para você também. Fomos buscar a Nayane para o nosso programa porque tivemos boas informações de que sobre esse assunto você é maravilhosa. E para a gente é um prazer estar trazendo você pela primeira vez, principalmente aqui no Bom Dia, para a gente falar sobre esse assunto. Nayane, é impressionante como as pessoas têm reclamado tanto de pedra nos rins. Ou talvez já reclamavam, mas não só para os familiares, para os amigos, e hoje a gente já vê com uma certa frequência. Na verdade, vamos falar o que são essas pedras nos rins. Tá. Né? Bom dia, Vanusa. Seja bom dia a bem-vinda. todos que nos assistem. Então, a pedra no rim é uma doença, uma patologia muito frequente. Ela comete, nos estudos mais recentes, em torno de 10 até 15% da população. É uma relação mais frequente em homens, de 3 para 1, 3 homens a cada uma mulher, mas essa relação vem diminuindo, as mulheres vêm fazendo mais cálculo renal. E por que ocorre a pedra no rim? É justamente por um desequilíbrio entre a solubilidade e a precipitação, a cristalização dos sais na urina. Traduzindo melhor, quando a gente ingere uma quantidade de líquido suficiente, tem uma dieta adequada, que já vou explicar melhor o que seria essa dieta, esses sais na urina, quando a gente bebe mais líquido, eles ficam mais diluídos. Se a gente mora numa terra quente, como é Teresina, a gente transpira bastante, faz baixa ingesta de líquido, a nossa cristalização, a nossa concentração de sais na urina aumenta e isso faz com que esses sais cristalizem, formando a pedra. De uma forma bem simplória, é um desequilíbrio entre a solubilidade e a cristalização dos sais que o nossa urina já tem presente. Quando tem esse desequilíbrio, a gente forma a pedra. Olha só que explicação perfeita que a gente acabou de receber aqui da doutora. Eu acho que ninguém nunca tinha explicado de forma tão simples como isso acontece. Porque, Nayane, sinceramente, quem está em casa sempre pergunta por que isso acontece, eu bebo tanta água, mas aí de repente você bebe muita água, mas você tem outros tipos de alimentos que não são propícios para que você esteja bem. Então, assim, pode acontecer, por exemplo, de gente na família ter problema com pedra de rins e o fato de eu beber pouca água e ter uma alimentação talvez rica em sódio, né? Rica em sal, né? Aquela alimentação que muitas vezes eu coloco mais ela no meu organismo do que não, eu posso ter um problema muito maior? Pode. O sal é um dos grandes vilões na formação do cálculo da pedra renal. De forma bem simplista, quanto mais sal a gente ingere, o rim vai colocar mais cálcio na urina. E o cálcio é o campeão de formação de cálculo renal. O oxalato de cálcio é o mais frequente de todos. E isso é principalmente quando a gente ingere bastante sal. E o brasileiro tem uma média superior ao recomendado. O recomendado é que a gente faça ingesta de torno de 5 gramas de sal por dia e o brasileiro, em média, faz 12 gramas. Então, a gente tem uma alimentação rica em sal. A gente ainda vai continuar falando de alimentação e também falando de bebidas. Nada contra o álcool, viu, pessoal? Na verdade, aqui tudo que a gente quer é que você tenha uma vida tranquila, em paz e saiba equilibrar de forma saudável tudo que você coloca dentro do seu organismo. A verdade é essa. Vamos falar do nosso churrasquinho que a gente gosta no finalzinho de semana e dos homens também que são apaixonados por uma bebidinha alcoólica, né? Aquela cervejinha, aquele álcoolzinho mais exagerado e a falta muitas vezes naquele momento daquela farra
de beber água. Eu queria que você me falasse um pouco o que tem a ver. O churrasco aumenta o risco, na verdade, de pedra nos rins? Pode aumentar, sim, o churrasco pode aumentar, não se a gente fizer de forma muito esporádica. Sim. Tudo que a gente fala aqui é aquele paciente que já tem o histórico de cálculo renal, ele ou a família. É o equilíbrio, né? Isso, o equilíbrio. E ele faz um aumento, um consumo aumentado de carnes ali no churrasco. No churrasco a gente tem a presença de bastante alimentos de origem animal, que isso faz com que a gente aumente a acidez no nosso sangue. E outra vez, de forma bem simplista, quando a gente aumenta o ácido no nosso sangue, a gente coloca mais cálcio na urina, para um processo de tamponamento. E aí esse cálcio mais na urina vai predispor à formação do cálculo. O churrasco também aumenta os índices de ácido úrico, que também pode favorecer a formação de cálculo de ácido úrico, que é o nosso terceiro no ranking dos cálculos. E o churrasco também, como a gente já falou, é riquíssimo em sal. E o sal faz com que o cálcio saia mais na urina. Então, o churrasco, por 3 motivos. A ingesta de proteína, que aumenta o ácido no sangue. A ingesta do sal, que está aumentada no churrasco. E o fato de aumentar também o ácido úrico. Na bebida alcoólica, acaba que o pessoal que faz bastante bebida alcoólica dá aquela esquecida de beber a água junto, fica no processo de desidratação e a gente volta lá para o começo da entrevista, que é naquele desequilíbrio entre a quantidade de sais no churrasco, eu estou ficando desidratada, estou concentrando a minha urina e estou fazendo uma ingesta elevada de sal, de proteínas e de ácido úrico. Você vê só que ela acabou de falar de ácido úrico. Ácido úrico, se eu estiver errada, me corrija. Geralmente atinge mais os homens do que as mulheres. Isso. E a pedra nos rins, você me falou que tem atingido mais as mulheres. Mais homens. Mais homens mais também. Homens, 3 para 1. Pronto. Então, assim, o que a gente tem percebido? Há um tempo atrás, as mulheres reclamavam mais de pedra nos rins. Também não sei se é porque nós, mulheres, buscamos mais o médico. Eu acho que hoje os homens estão mais conscientes, mas o ácido úrico realmente mexe mais com os homens. Então é importante o homem perceber que naquele momento que ele está ali curtindo, se divertindo com os amigos, lembrar também de estar também bebendo uma água, né? Para estar repondo de uma certa forma esse líquido também que é tão importante para as nossas saúdes. Existem homens que acabam reclamando muito de ácido úrico que atinge muitas vezes os pés, né? Isso, é uma doença chamada gota, que é quando o ácido úrico no sangue está muito elevado, ele acaba que ele se deposita em articulações. Uma das articulações mais frequentemente acometida é a articulação do dedão do pé. Sim. E aí por isso que tem essa conhecida doença gota, mas nada impede de atingir outras articulações também. Mas calma, que não é nada contra o churrasco, eu sou apaixonada pelo churrasco, tá? Mas é só pra gente ter aquele equilíbrio. Porque a gente não vai deixar também de falar de frutos do mar, não é isso? Isso. Frutos do mar também, eles são ricos em sal e também podem ser ricos em oxalato, que é outra causa frequente de cálculo renal. Mas como eu disse, não precisa ficar sem comer o fruto do mar e sem comer o churrasco. É tudo uma questão de manter o equilíbrio na ingesta. E se você é formador de cálculo por conta disso, aí você precisa tomar um cuidado a mais com a dieta. Mas não precisa abolir. Mas o frutos do mar também aumenta cálculo renal. Você vê que aquele rapaz que participou ali das perguntas, né, da entrevista com o Zan, ele falou que ele não tem pedra nos rins, mas a mãe tem. Isso. Muitas pessoas acabam trazendo esse tipo de informação. Eu pergunto para você, criança também pode ter pedra nos rins? Criança também tem, numa frequência menor do que adulto. Geralmente as estimativas são entre 2% e 3% de acometimento nas crianças. Geralmente é por algum metabolismo ali no túbulo renal. E a obesidade, que também está muito frequente até na população infantil. A obesidade também predispõe a cálculo renal. As crianças, elas costumam apresentar a cólica renal um pouco mais diferente, tende a ser uma dor abdominal difusa e não a cólica renal típica, como acontece no adulto, que já a gente explica como que é essa cólica. Isso. Inclusive é importante que a gente esteja sempre procurando profissionais, especialistas no assunto, para poder fazer um check-up, né? Saber como como estão os rins. Né? E vamos falar das frutas cítricas. Tá. Elas também trazem danos para os rins? Aí é o contrário, aí elas são as protetoras. Mentira! As frutas cítricas são riquíssimas em ácido cítrico, que lá na urina se transforma em citrato, e o citrato é um inibidor da cristalização. Ele impede que os sais que estão ali na urina se precipitem, se cristalizem. Então a dieta rica em frutas é essencial para quem tem cálculo renal, porque é um protetor.
o ácido cítrico Que é um protetor. maravilha! Agora as pessoas não podem, tem que ter cuidado que muitas vezes é melhor você comer a fruta cítrica do que você fazer o suco? Ou não? A fruta, ela, quando você come ela in natura, ela tem as fibras. Quando você faz o suco, você perde a fibra. Em relação ao ácido cítrico, se você consumir de imediato, não vai estar perdendo. Certo. Mas para benefícios intestinais, comer a fruta é melhor do que o suco por conta das fibras. Vocês estão vendo como essa médica é maravilhosa, gente, passando tudo direitinho aqui pra gente. Agora sim, vamos explicar para quem está em casa, um mito ou verdade sobre a carambola. Carambola é rica em oxalato, apesar de ser uma fruta, ela não é muito recomendada para quem tem problema de rim, porque ela é rica em oxalato e o oxalato é causador de cálculo renal. E para quem já tem a doença renal crônica, que é quando o rim não está funcionando de forma suficiente, a carambola também não é recomendada, porque ela tem uma toxina, não é que ela faça mal diretamente ao rim, no caso da doença renal crônica. Ela tem uma toxina chamada caramboxina, que se em níveis elevados no sangue podem causar danos neurológicos, como até mesmo convulsão. E é o rim que depura, que coloca para fora essa substância. Então, quando eu tenho um rim insuficiente, que não está conseguindo filtrar o sangue direito, essa substância pode se acumular no sangue e fazer um dano neurológico. Nossa. E para quem forma pedra, ele não é recomendado porque é uma fruta riquíssima em oxalato. Doutora, durante tanto tempo a gente ouviu tanta gente dizer que carambola era bom para os rins. Pois não é? Impressionante. Olha, quem Não divulgou essa história aí não queria o bem da gente, não. Não queria o bem de quem tem problema de rins, não, hein? Então aprenda, não faz bem, não. Dizem que carambola nem o passarinho quer comer. Pois não é? Vamos lá. Quais são os sintomas de cálculo renal? Tá. O cálculo renal ele pode ser desde assintomático, quem aqui já não conhece alguém que foi fazer um exame médico de rotina, uma ecografia, uma ultrassonografia do abdômen e aparece lá uma pedrinha no rim, um cálculo no rim. Então ele pode ser assintomático, como ele pode causar uma dor lancinante. É uma dor súbita, geralmente de origem lombar, aqui na região do dorso, que ocorre de instalação rápida, forte intensidade e ela tende a fazer uma migração. Ela começa na região lombar e ela vai migrando para o conhecido pé da barriga. Nos homens pode migrar até a região do testículo, na mulher no grande lábio. É uma dor que pode vir acompanhada de uma sudorese, náuseas, vômitos, de tão intensa que é a dor. E na urina, o paciente pode visualizar sangue, aquela urina de cor avermelhada. Então, os sintomas podem ser desde assintomático até uma forma bem dolorosa que quem já teve não esquece. É uma dor súbita e lancinante. A respeito do tempo, da época, verão ou não, existe uma época para ter pedras nos rins? Existe. O diagnóstico é mais frequente e as crises de cólica renais são mais frequentes. Isso já é comprovado através de estudos nas épocas de temperaturas mais elevadas, justamente porque aumenta a transpiração, às vezes coincide com o período de férias, o pessoal pratica atividades e não faz a ingesta de líquido adequado, e aí é aquele momento que ocorre o desequilíbrio entre a solubilidade e a precipitação, fazendo com que a pedra se forme. Por que na verdade, esse problema de rins pode trazer outros tipos de complicações? Tá. O cálculo renal ele pode vir associado com infecção do trato urinário, e isso caracteriza uma infecção já um pouco mais complicada de tratar. O cálculo, existe uma forma dele chamado coraliforme, que é um cálculo muito grande, que ele pode também trazer dano ao funcionamento renal, assim como os cálculos de repetição. Você ficar fazendo vários cálculos, fazendo os procedimentos para retirada desses cálculos, isso pode ir ao longo do tempo, não é nada agudo, não é nada súbito, ao longo do tempo, e vamos falar assim, machucando o rim, causando algumas cicatrizes ali no rim e ele pode ir perdendo a função. Por isso que é tão importante tratar. Doutora, existem mulheres que reclamam muito com problema de infecção urinária. Isso tem relação? Tem. Não é uma infecção urinária com o germe com a bactéria mais frequente que causa a infecção urinária, que é a Escherichia coli. Não é essa bactéria que está relacionada com o cálculo renal. Mas mulheres têm muito mais frequente infecção urinária do que homens e existe um cálculo, o cálculo de estruvita, que está mais associado com infecção urinária. Então, mulheres que têm infecção urinária de repetição, que estão formando cálculo, precisa fazer uma orientação médica para poder evitar essa formação. Certo. E a respeito dos exames? Quais são os exames interessantes para a gente fazer e de quanto em quanto tempo?
para quem já forma pedra, para quem fez o ultrassom e no ultrassom foi identificado pedra, existem formas da gente tentar descobrir por que aquela cálculo formou, por que aquela pedra formou. Existem exames de sangue e exames de urina de 24 horas. O exame de urina de 24 horas, o pessoal reclama bastante porque é desconfortável você ficar ali coletando a urina de 24 horas e para a detecção do cálculo não basta apenas uma vez, precisam alguns exames seriados. Mas é um exame sem dor, é um exame que não causa maior desconforto, fora a coleta que é desconfortável. Mas são exames de sangue e exames na urina de 24 horas. Aqui a gente ainda não tem disponível no Piauí, mas também existe a análise da pedra, que é feita assim no Brasil, que é para aquelas pessoas que conseguem captar a pedra. Expeliu e consegue ter a pedrinha para a gente mandar para análise, é outra forma também de descobrir. Lá eles falaram também a respeito das cirurgias que são feitas e que depois voltam a ter pedras nos rins. Isso acontece? Acontece. A cirurgia, ela está indicada, os tratamentos cirúrgicos estão indicados, quem faz é o pessoal da urologia, para quando é uma pedra muito grande, que não tem condição de sair, de expelir pelo trato urinário. O fato de retirar a pedra não vai impedir de formar outras, porque a gente precisa tentar atingir aquele equilíbrio que a gente vem falando. Se o paciente formou uma pedra, ela foi muito grande, precisou de abordagem urológica, retirou, mas ele continua ainda com uma alimentação que não está muito adequada, fazendo ingesta de alimentos ricos em sal, fazendo a alimentação muito rica em proteína, baixa ingesta hídrica, ele vai continuar formando outras pedras. Então, formou uma grande, tirou, mas o organismo ainda está ali no desequilíbrio, continuando a formação do cálculo. Tá vendo só? Eu ainda tenho mais uma perguntinha para fazer para a nossa doutora, porque eu acho que é importante e, de uma certa forma, chama a atenção de quem gosta de malhar. Né? De quem gosta de fazer exercícios físicos. Temos que ter cuidado com alguns tipos de suplementos que nós utilizamos? Tá, depende se você já tem a formação do cálculo ou não. Se você for uma pessoa que já forma cálculo, como toda medida, você deve ter uma orientação médica, uma orientação nutricional para a quantidade de proteína que você vai ingerir. Não que esteja proscrito, que esteja proibido, sim, mas precisa ver se a quantidade de proteína que você está ingerindo, se ela está deixando acidez no sangue que vai predispor à formação do cálculo. Para contrabalancear isso, a ingesta de frutas junto com a ingesta elevada de proteína é um grande ponto para contrabalancear e atingir o equilíbrio tão falado. E para a gente encerrar essa entrevista, nós vamos falar sobre duas situações. Uma delas é a respeito do chás, né? Ou até mesmo aquelas bebidinhas naturais, que as pessoas costumam dizer, mito é verdade a história do chá de pedra de quebra-pedra. Isso, quebra-pedra. Tá, o chá de quebra-pedra, ele é verdade. Tá faltando assim estudos com uma população maior, um estudo que veja a ingesta do chá num tempo maior, mas o que já foi visto, inclusive por pesquisadores brasileiros, é que o chá de quebra-pedra, que é a Phyllanthus niruri, é o nome científico da planta, que ele diminui a quantidade de ácido úrico que é expelido na urina. Ele também é antiespasmódico, ele diminui a contração ali do ureter, aliviando, tentando sair a pedra. Mas esse nome ficou um nome errado, porque ele não quebra a pedra, ele não faz a fragmentação do cálculo, ele está inibindo o crescimento. Ele faz com que o cálculo ali já formado, ele evite de crescer, de aumentar de tamanho, mas ele não vai fragmentar, não vai quebrar. Então o nome ficou errado, não é um quebra-pedra, mas o chá, os estudos vêm mostrando que ele serve sim. Claro, e tudo procurando um especialista. Ela está falando que ele traz benefícios, mas aí não vamos prejudicar, né? Isso, tem que ter a certeza. Use de qualquer jeito. Isso, né? Tem que ter a certeza de que é o Phyllanthus niruri, que é mesmo a planta do chá de quebra-pedra, porque às vezes faz outro uso, né? E aí a gente pode não estar trazendo benefícios. Doutora, e para encerrar, faltou alguma informação que a gente deixou de levar até o telespectador? Não, acho que as perguntas englobaram tudo aí que o pessoal falou e para deixar a mensagem final, a formação do cálculo renal, como eu venho falando, é o do desequilíbrio. Então, se você mostrar que tem um equilíbrio na sua alimentação, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, fazer uma ingesta adequada de sal, uma dieta que não seja rica em sal e beber uma quantidade boa de líquido, que é uma informação que eu posso passar também. Qual que é essa quantidade ideal de líquido?
a estimativa é que seja em média 30 ml por quilo. Então, uma mulher de 60 quilos, ela estaria bebendo uma quantidade boa de líquido se ela urinar em torno de 1.800 ml. Então, acontece, geralmente 30 ml por quilo é o que a gente precisa, e no exame, o sumário de urina, o habitual que a gente faz, ali na densidade urinária, a gente consegue ver se é uma urina que está diluída ou uma urina que está concentrada, para a gente também orientar o nosso paciente. Então, manter uma vida saudável, uma vida com equilíbrio na alimentação, já vai ser um bom começo para evitar o cálculo renal. Muito bom, gente. Olha, nós tiramos bastante proveito dessa doutora maravilhosa para que ela pudesse realmente nos informar e trazer essas dicas importantíssimas para a nossa saúde. Então, olha, neném, avisa para a família inteira como é que tem que fazer para se cuidar, hein? Para a família inteira. Mas, doutora, eu estava aqui pensando, você falando e eu pensando, nós comunicadores que falamos bastante, professores em sala de aula que falam bastante, tem que beber muita água, Lorena. Não esquece. Copinho de água daqui a pouquinho. Tem que beber muita água. Porque a gente esquece. É. A gente tem a gente estava vendo na entrevista quantas pessoas, não, eu não bebo muita água, às vezes eu esqueço. Esse esquecer é trazer problemas futuro, porque o problema às vezes não é agora, mas é para o futuro, né? Isso, a pedra forma muito devagar. Ela não forma rapidinho, não. Tá bom. Doutora, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer aí na telinha o Instagram da doutora, mas vale a pena a gente reforçar. Tá bom. Como é que as pessoas podem entrar em contato? O meu Instagram é Nayane Piauilino, e lá eu coloco as dicas de nefrologia. Estou começando nesse ambiente digital. Nossa, a gente vai colocar lá. Gente, vamos trazê-la mais vezes aqui no programa. Continue aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. Você viu só como é interessante a gente poder falar sobre assuntos tão sérios e importantes? Quando a gente sabe que o especialista vem com muitas informações e que a gente não pode perder essas informações, a gente suga ao máximo, né, não, meninos? Muito bom, muito bom.